E atenção, ouvintes, vai falar o correspondente Aplub. Aqui fala o correspondente Aplub, um serviço das organizações Aplub, editado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba em colaboração com o Correio do Povo. Estas foram as principais notícias das últimas horas. Governo de Olívio enfrenta a primeira invasão de terras do estado. Governador reúne a bancada federal gaúcha para mostrar como está o endividamento do estado. Aviões americanos bombardeiam um oleoduto usado pelo Iraque para exportar petróleo. Para os profissionais liberais, existe o Vida Aplub, o plano que garante uma renda mensal em caso de incapacitação temporária para o trabalho. Vida Aplub, a sorte de quem é previdente. Brasília. A balança comercial brasileira voltou a registrar saldo positivo. Em fevereiro, o superávit comercial deverá ficar em torno de 100 milhões de dólares, conforme dados apurados até a última sexta-feira. Outro sinal favorável na área externa foi o recorde histórico da contratação de adiantamento de contratos de câmbio e adiantamento de cambiais entregues, que refletem o movimento das exportações. Esses dois mecanismos fecharam o mês com volume de aproximadamente 515 milhões de dólares. As exportações tiveram ganho de rentabilidade de quase 20% em janeiro em comparação com dezembro do ano passado. Brasília. Os preços recebidos pelos produtos rurais começam a cair com a entrada da nova safra. A situação deve fazer com que os alimentos abandonem o papel de vilão da inflação neste mês. Mesmo assim, analistas não descartam a possibilidade de que isoladamente alguns itens, como frango, ainda continuem em alta no mês de março. O aumento médio dos preços dos alimentos, entretanto, tende a ser menor do que nos últimos 2 meses. O crescimento em 30% da produção de arroz é um dos exemplos da redução de preço que vai beneficiar o consumidor. Brasília. A declaração de imposto de renda relativa 98 pode ser entregue a partir de hoje pela internet na página da Receita Federal. O contribuinte poderá também fazer entrega em disquete nos bancos ou em formulários de papel dos Correios, casas lotéricas credenciadas e unidades da Receita. O prazo de entrega terminará no dia 30 de abril. Porto Alegre. O governador Olívio Dutra, acompanhado da secretária da Educação, Lúcia Camini, fará daqui a pouco a abertura oficial do ano letivo da rede pública estadual. A solenidade, que será transmitida ao vivo pela TVE, será aberta com aula inaugural do Colégio Júlio de Castilhos. A volta às aulas mobiliza no estado cerca de 2.200.000 alunos dos ensinos fundamental e médio, das redes pública e privada, e mais de 150.000 universitários das instituições de ensino superior particulares e comunitárias. No Rio Grande do Sul, esta é a primeira vez que um governador abre o ano letivo com aula inaugural transmitida ao vivo. Porto Alegre. O vereador Juarez Pinheiro entrega ao presidente da Câmara, às 11 horas de hoje, o relatório sobre a denúncia contra a vereadora Ana Maria Goulart. A mesa diretora vai decidir qual será o encaminhamento do relatório, que, se aceito, poderá ser submetido à apreciação do plenário. Juarez Pinheiro disse que examinou com rigor a denúncia, preocupado em defender o prestígio do poder legislativo. São Paulo. O Diretório Nacional do PT optou por caminhos moderados para criticar e combater o governo Fernando Henrique. Os petistas estiveram reunidos no final de semana em São Paulo. As propostas mais radicais apresentadas por alguns integrantes do partido, como a antecipação de eleições para a presidência da República e a moratória da dívida do país, foram rejeitadas pela maioria dos participantes do encontro. De acordo com o presidente do PT, a legenda quer encontrar saídas constitucionais e democráticas para evitar que as crises econômica, política e social se agravem. A ideia, segundo José Dirceu, é apresentar alternativas para resolver os problemas em sintonia com os demais partidos de oposição. Brasília. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho convocou para amanhã manifestação de protesto dos magistrados trabalhistas. O ministro Wagner Pimenta acusa o Poder Legislativo e o Departamento de Estado norte-americano de tratamento desrespeitoso ao judiciário em razão da proposta de extinção da Justiça do Trabalho. O protesto será feito durante sessão especial e foram convidados todos os ministros que integram o Tribunal Superior do Trabalho. Tóquio. O Japão realizou nesta segunda-feira o primeiro transplante de coração legal de um doador com morte cerebral. A operação ocorreu depois de uma semana de debate sobre se o doador estava legalmente morto.
O último transplante de coração realizado no país em 68 trouxe acusação de assassinato contra Toshiro Wada, que conduziu a operação. Ele foi absolvido, mas o caso gerou suspeitas do público em relação à ética médica. Vaticano. O Papa João Paulo II autorizou o começo do processo de beatificação da Madre Teresa de Calcutá. Ele aprovou o requerimento do arcebispo de Calcutá, Monsenhor Henry Sebastián Souza, que sugeriu o começo do processo antes do prazo de 5 anos fixado pelas regras do Vaticano. Segundo o comunicado da Santa Sé, o arcebispo deve começar os processos para constituir um tribunal diocesano que interrogará testemunhas sobre a vida de Madre Teresa. Jerusalém. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu gabinete de segurança decidiram continuar os ataques de represália no Líbano. A decisão foi tomada depois das perdas infligidas a seu exército pelo Hezbollah xiita na zona sul ocupada do Líbano. Washington. A secretária de Estado norte-americana pediu hoje que Israel e Líbano mantenham a calma após o assassinato do general israelense Erez Gerstein pelo grupo integrista xiita Hezbollah. O incidente ocorreu nesse domingo no sul do Líbano. Madeleine Albright espera que nenhum dos dois países permita que a situação na região piore. O governo dos Estados Unidos vai tentar convencer o grupo de monitoramento Israel-Líbano a discutir o caso e ajudar a conter os ânimos na região. Fazendo Vida Clube. Você garante o futuro de sua família e ainda concorre ao sorteio mensal de um grande prêmio em dinheiro pela Loteria Federal. Vida Clube. A sorte de quem é previdente. 9h06 45 segundos. Tempo bom em Porto Alegre. Umidade relativa do ar, 80%. Pressão atmosférica, 1.008 hectopascais. O 8º Distrito de Meteorologia prevê para as próximas horas tempo bom. Agora na Rua Caldas Júnior, 28 graus e 9 décimos. E atenção para as últimas notícias. Porto Alegre. Será realizado hoje no Palácio Piratini almoço entre o governador Olívio Dutra e a bancada federal gaúcha do Congresso Nacional. A grande expectativa está relacionada com a presença dos parlamentares dos partidos de oposição ao governo Olívio. O senador Pedro Simão, do PMDB, vai comparecer ao evento. Já o senador José Fogaça, também do PMDB, não estará presente. Os integrantes do PPP irão prestigiar o almoço. A garantia é do presidente regional do partido, Celso Bernardi. Ele disse que o convite do governador merece o máximo respeito do PPB, que está disposto a conversar sobre os principais problemas do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. O governador do estado e o secretário da Fazenda, Arno Augustin, terão audiência amanhã à tarde em Brasília com o presidente da República. Olívio Dutra disse hoje que Fernando Henrique não quer repactuar a dívida estadual, mas concorda em discutir questões pontuais. Segundo o governador, o presidente admite rever os critérios de definição da receita líquida e analisar aspectos da Lei Candir. Afirmou ainda que o Estado tem compromisso de reduzir gastos, realizar o ajuste fiscal e criar o Fundo Estadual de Previdência. Brasília. O governador de Minas Gerais chega hoje a Brasília para preparar a reunião de amanhã com a bancada do PMDB. Itamar Franco falará sobre a situação financeira do Estado e ouvirá apelo dos senadores para que aceite o convite do presidente Fernando Henrique para negociar. O presidente do PMDB, Jader Barbalho, disse que não permitirá que o conflito com o governo federal se torne questão partidária. Catuípe. A coordenação dos agricultores rurais sem terras que invadiram a fazenda da Gera Sul em Catuípe vai pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros do município para obter água para o acampamento. De acordo com Cedenir de Oliveira, um dos coordenadores, a comida existente no local deve durar 10 dias. Os colonos estão acampados na fazenda desde ontem a fim de pressionar o governo estadual a apressar o processo de reforma agrária do estado. Porto Alegre. O governador rebateu hoje a versão de que a invasão de terras na região das Missões seja ato contra o governo do PT. Olívio Dutra disse que a iniciativa do Sem Terras tem por objetivo resolver problemas de reforma agrária e política agrícola no país. Lembrou que a invasão foi feita por agricultores que perderam terras atingidos pela construção da barragem Itá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O governador anunciou que o secretário da Agricultura, José Hermeto Hoffmann, visita hoje a área invadida. Ouça novamente o correspondente APLUB, um serviço das organizações APLUB, logo mais a 1 hora.